Graça e paz, minhas amadas, da parte do Senhor Jesus. Me chamo Dorinha Medeiros, sou da cidade de São Bento e venho aqui, por meio de um convite de Alcione Mamed, fazer parte dessa série de devocionais Mulheres da Bíblia. Mulheres que romperam com o seu passado, mulheres chamadas, curadas e enviadas. E hoje eu estarei falando da serva de Naamã, voz profética mesmo no anonimato. E o texto bíblico, o qual eu trago para nossas meditações, está em 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao 3, que vai falar: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Meninas, e aí nós vemos nesse texto bíblico, ele vai falar que durante uma invasão das tropas da Síria, uma menina israelita ela foi levada cativa, o qual teve sonhos interrompidos, creio eu, quando foi levada como escrava. Quando olhamos para a história dessa menina, vemos que ela era uma pessoa totalmente anônima. A Bíblia ela não cita o nome dela, além de serva da esposa de Naamã. Também posso falar que ela era uma improvável. Mas vemos que essa menina ela não se deixou passar simplesmente pela vida. Ela decidiu viver com um propósito na terra. Todas as circunstâncias e a adversidade ao seu redor não impediu dela ser instrumento de Deus, de ser realmente uma voz profética para levar a cura. Essa serva, ela foi uma verdadeira profética, uma missionária, uma incentivadora na casa de Naamã. Ela não simplesmente esteve naquele lugar. Ela fez a diferença naquele lugar. Ela falou sobre o amor de Deus, sobre a grandeza e a misericórdia do Senhor para aquela família. Ela foi bênçãos do céu para aquela família. Ela foi ousada e usada por Deus. O ambiente onde ela estava, ela não se deixou ser influenciada. Mas ela o quê? Ela foi influenciadora. Assim como essa menina, minhas irmãs, como essa serva de Naamã, Deus quer fazer de mim e de você um instrumento de cura, uma voz profética, para levar a cura a outras pessoas e outras famílias. Se nós olharmos para a situação dessa serva de Naamã, ela mesma cativa, ela entendeu que Deus colocou ela naquele lugar. Ela precisava ser bênção e ela foi verdadeiramente um instrumento de Deus, verdadeiramente uma voz profética na vida de Naamã, para levar cura para aquele homem. Se nós olharmos para a época, a enfermidade de Naamã, para a medicina naquela época, não tinha mais solução. Sua doença era incurável. Mas Deus mandou uma menina. Enviou para dentro de sua casa uma improvável que estava ao seu serviço. E ao saber da sua enfermidade, da sua doença fatal, ela declarou palavras de esperança, ao dizer à esposa de Naamã que ele procurasse um profeta. A menina estava liberando uma palavra de esperança. Ela realmente foi a voz profética naquela casa. E com a certeza de que seu Deus tinha poder para curar Naamã. Na posição de escrava, ela foi usada e não se calou. Ela correu risco verdadeiramente, mas se colocou diante da convicção de que Deus faria milagre na vida de Naamã. Quando fala, se o meu Senhor
procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. A menina confiava totalmente no poder de Deus para curar Naamã. Ela não olhou para a sua situação. Ela olhou para aquilo que ela poderia semear na vida do próximo. Por mais que ela estivesse vulnerável, não entendesse tudo aquilo que ela estava a passar ali naquele momento, como cativa, né? Ela confiou no Deus Todo-Poderoso, que estaria no controle de todas as coisas. E ela confiava totalmente no seu Deus. Ela confiava no poder. E ela sabia que aquele profeta era mandado por Deus. E a própria palavra do Senhor fala que Naamã, ele servia a outros deuses. E a gente vê a transformação que houve nessa casa. Que ele fala que nunca mais ele vai levar adoração e sacrifício, holocausto a outros deuses. Que nunca mais vai se prostrar a outros deuses. Que somente ao Senhor, ao Deus de Israel. Então meninas, essa menina ela foi uma voz profética. Ela levou a salvação. Ela levou a cura para aquela casa. E ela levou a salvação. E assim Deus, ele quer usar a minha vida, meninas, e a tua, como instrumento dele. Independente da situação, da circunstância, no lugar onde você esteja, não se deixe levar pela circunstância. Se deixe ser instrumento de Deus. Deixe ser usada por ele. Seja usada pelo Espírito Santo. Transborde aonde estiver de Deus, tendo a certeza do teu poder, da convicção de que ele te usará para curar outras vidas e outras famílias em nome de Jesus. Se você crer e receberem, assim o Senhor fará. Amém? Louvamos a ti, Deus. Te louvo pela oportunidade de estar nesse momento, falando do teu amor, vendo a tua grandeza e o teu poder. Ó Pai, em nome de Jesus, agradeço a ti e quero te pedir, Deus, que cada mulher que ouvir essa palavra, que ouvir, Pai, cada palavra citada aqui, através do teu Santo Espírito, venha haver transformação, Deus. Que nenhuma, Senhor, venha ter medo, que elas venham ser ousadas, Pai. Que elas venham ser, Pai, voz proféticas aonde elas estiverem, aonde elas andarem, Pai. Que elas não venham olhar para situações, para circunstâncias, mas que elas venham crer, Pai, no teu poder, no grande poder que tens o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, o Criador do céu e da terra, que o Senhor possa trazer sobre as nossas vidas, sobre a minha de vocês, aquilo que Ele quer fazer e que Ele venha falar aos nossos corações através de cada palavra citada nessa série. Em nome de Jesus, Senhor, transborda em nossas vidas, que nós venhamos deixar ser instrumento teu, Pai, em nome de Jesus. Seja conosco e seja com cada mulher, que elas venham, Pai, a cada dia ser instrumentos seus, se deixar, Pai, ser seus instrumentos, em nome de Jesus. É assim que eu te oro, Pai, grata por tudo, em nome de Jesus. Amém.